E agora em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo sempre cheio de informação e com pessoas importantes que sempre fazem a diferença aqui no seu dia a dia com muita informação, que eu acredito que é isso que todo mundo busca, né? Estamos aqui ao lado da psicóloga Bianca Gonçalves. Primeiro eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, estar aqui em nosso programa batendo esse papo, Bianca. Imagina, eu que agradeço, é um prazer. Estou sempre vendo o programa e gosto muito. A gente fica muito feliz, viu? Bianca, você é psicóloga, né? Então eu acho assim que o momento do mundo hoje, eu acredito que por tudo que passamos, está assim voltado para as pessoas olharem para dentro de si, tentarem entender suas emoções, evoluir. É isso? Exatamente. Felizmente, acho que estamos chegando nesse momento do indivíduo olhar para si em busca de autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo desde a antiguidade, né? E a gente continua aí teimando, às vezes, em não olhar para nós mesmos. Mas foi um chamado, não foi? Foi. Pandemia reforçou esse chamado, né? Acredito muito nisso, vejo muito isso. E as pessoas entenderam, porque no seu dia a dia, né, até as pessoas que te procuram, a frequência aumentou, o volume aumentou, as pessoas estão buscando mais esse conhecimento? Com certeza, estão buscando mais e a necessidade, o aumento de elevação de níveis de ansiedade, de depressão, né? O sofrimento em si também impulsiona, além da divulgação, além do acesso um pouco mais facilitado a esses assuntos de saúde emocional, saúde mental, de bem-estar. Uhum. É tão importante, né? Quando você está bem consigo mesmo, acho que tudo flui. Não é verdade? A gente precisa entender que cuidar de você, do emocional, do seu psicológico é muito importante e é a mesma coisa, é a mesma atenção que tem que ter tanto com o físico. Mas é uma questão que as pessoas não tinham esse olhar antes, né, Bianca? Mas, Bianca, a sua especialidade qual é? Bom, eu sou psicóloga de formação, tenho formação em coaching, entre outras, em algumas técnicas da área, né, envolvidas no desenvolvimento de pessoas. O meu nicho profissional é emoções e felicidade, é sentido na vida, busca de sentido, bem-estar, que é muito voltado para a psicologia positiva, né? Na clínica, a gente atende às demandas necessárias. Então, tem pessoas que chegam lá para buscar uma vida melhor, encontrar um sentido na vida. Outras chegam com diagnósticos mesmo de depressão, de ansiedade ou de algum transtorno. De patologias, né? Mesmo. Exatamente, de patologias, né? Então, mas o meu nicho mesmo é trabalhar com essas emoções, como compreendê-las e aproveitar disso, saber lidar com isso para que a vida seja melhor, para que tenha uma vida mais feliz. Olha, isso é importante, passar essa informação, porque às vezes as pessoas sentem aquele vazio, aquela angústia e nem sabem por onde começar, né? Não entende que alguém tem uma preparação para te ajudar, te conduzir a dar esse passo a mais, a superar certos problemas que você não entende, não é isso, Bianca? Exatamente. E muitas vezes é mais simples do que se imagina. Nem sempre tem problemas simples e complexos, claro. Nós somos complexos enquanto humanos. Cada indivíduo também é único, né? Exatamente. Cada indivíduo é cada caso é um caso. Mas às vezes é tão simples que uma forma de olhar, olhar para um outro ângulo, pensar de uma forma diferente já muda o sentido da vida, dos problemas, e encontra-se a solução muitas vezes, né? Com certeza. Às vezes você tem um problema e alguém te ajuda a olhar de uma maneira diferente, ressignificar, é isso que fala, não é? Isso, ressignificar. Inclusive ressignificar muitas vezes o que nos aconteceu antes, no passado, porque isso também é possível, não é? Só que importante. E muita gente arrasta a corrente por causa disso, né? Com certeza. O que nós vivenciamos desde a infância, desde que nascemos, na verdade, é fator muito importante na nossa vida adulta, né? Quando não compreendido, quando não ressignificado, né? Nós podemos dar um outro olhar, isso é possível, entender de uma forma diferente, sentir a partir de então de uma forma diferente e mais tranquila. Com certeza, perfeito. Gente, fizemos toda essa introdução, falamos um pouquinho da Bianca, porque tem motivo para estarmos aqui, né? Porque é muita informação vindo aí, vai ter um lançamento de um livro, não é verdade?
e que fala justamente sobre isso, emoções. Exatamente, isso mesmo. Esse livro é um livro que tem 9 capítulos, todos voltados para o tema emoções, né? Todos os capítulos, cada um em sua área, cada um abrangendo um subtema, né? Mas ele é um livro que visa trazer ao público mais informações sobre emoções, mais esclarecimentos sobre emoções, que parece um bicho de 7 cabeças às vezes. Justamente. Era justamente aí que eu ia tocar. Às vezes, o que eu entendi do mundo hoje, principalmente nesse segmento, dos profissionais que trabalham nesse segmento, é que é importante você criar uma comunicação que as pessoas entendam. Né? Antes as pessoas falavam, nossa, mas é um bicho, era uma coisa muito distante. E hoje não, as pessoas estão se aproximando, entendendo mais o que é. Né? Eu acredito que a linguagem manda muito em relação a isso. Você que está dentro do segmento sabe me dizer muito melhor se esse ponto que eu toquei faz sentido. Com certeza, todo sentido. A linguagem faz, a comunicação faz, o pensamento que precede também faz. Né? Então, um dos princípios é o pensamento, né? Eu tenho várias formas de pensar sobre o mesmo assunto, cada um de nós temos, mas às vezes eu não percebo. Então, quando eu não percebo, eu posso, a partir desse pensamento, sentir emoções e elas podem ser sofridas, podem ser difíceis, podem trazer sofrimento, e esse sofrimento pode, inclusive, expandir para as relações interpessoais, né? A comunicação, inclusive, pode ser afetada pela própria emoção. Então, na realidade, já aconteceu o lançamento, né? Foi no último dia 27, no último sábado. Eu quero que você me conte um pouquinho. Você falou que tem 9 coautores. Como é que foi a formação de tudo isso? Vocês entenderem qual seria a mensagem, quais seriam as pessoas que iriam preencher muito bem esse conjunto para fazer essa obra? Bem, começou tudo... Você é organizadora, né? Sim, sou organizadora desse livro. Tudo começou com o convite da Editora Humanos, né? O convite da Editora Humanos, a mim, né, dirigida a mim, ela convidou para que eu organizasse um livro desse assunto, porque eu trato desse assunto muito nas redes sociais, é o meu nicho, né? Emoções, então... Você desenvolve um trabalho nas redes também? Ainda um pouquinho, começando, mas é mais no Instagram, né? Sim. E... a partir disso, a Humanos já me conhecia, porque eu já fui coautora pela editora em uma outra obra, né? Então me convidou e eu achei muito interessante, porque apesar de já ouvirmos falar sobre emoções, ainda assim é muito obscuro. O assunto é vasto, né? E ouvir falar é uma coisa, trazer para a minha vida tem um passo aí, né? Uma distância. Eu achei bastante interessante, aceitei o convite com muita honra, com muito prazer, eu adoro esse assunto. Então, começou o trabalho do convite às coautoras, né? A partir dos meus contatos profissionais, a partir de profissionais que são reconhecidas na cidade, no estado, no mercado, vamos dizer assim, né? São foco em Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, todos são daqui? Mato Grosso. Tem 3 coautoras do interior, né, que trabalham no interior, atuam no interior, e as demais aqui em Cuiabá, né? Então, fiz o convite a elas, né? O livro tem um objetivo, que é trazer ao público, né, levar, facilitar esse acesso ao assunto emoções, traz dicas, né? Então, traz um pouquinho de explicações, traz formas formas que o leitor poderá utilizar no dia a dia. Então, é bem prático, né? Tem um pouquinho de explicação, de teoria, mas também tem a parte prática, né? Muito prática. Isso é importante para fazer as pessoas entenderem, né? O exemplificar faz a diferença. O caso de emoções, você fala, o que é emoção? Todo mundo acha que sabe. Não é verdade, Bianca? Você que está no dia a dia, mas conceitua. É difícil. Sim, exatamente, porque... popularmente, emoção estamos emocionados. Fiquei emocionada, chorei. Né? E é um pouco abstrato, né? Exatamente. Mas a emoção, as emoções existem em nós, humanos, desde que existimos, né? Elas são, inclusive, algumas delas são muito básicas, como o medo, como a vergonha, como o nojo, elas são emoções básicas.
Uma reação que transparece no físico, muitas vezes na nossa expressão, na dor no estômago, na nossa tensão. E ela vem demonstrando para nós que algo está acontecendo no entorno, algo está acontecendo à nossa volta, ou dentro de nós mesmos, por alguma experiência anterior. Então a emoção é isso, a emoção é essa reação que a nossa mente proporciona, né? O nosso cérebro também tem envolvimento cerebral, neuroquímica do cérebro, e que nos mostra que há algo acontecendo. Esse algo, ele pode ser bom ou pode ser ruim, como nos alertar através do medo, de um perigo, né? Como nos deixar ansiosos, porque a ansiedade também é uma emoção, num nível regular, num nível aceitável, funcional, ela é uma emoção. Se ela estiver aumentada, aí passa a ser prejuízo, mas Então, a gente fica ansioso porque isso nos move a algo, né? Nós ficamos com nojo porque tradicionalmente, não é nem tradicionalmente, mas assim, originalmente, o nojo nos afastava, enquanto humanos, dos perigos da alimentação estragada. E até hoje, na verdade, né? Até hoje, na verdade. Então, por isso são básicas. Como se fosse uma proteção. Agem como proteção. As emoções, a gente chama de boas, mas na verdade toda emoção é boa. Boa de sentir, satisfatórias, elas nos trazem leveza, alegria, por exemplo, né? Um momento que estamos alegres, nós sorrimos, nós manifestamos no olhar, né? Então elas nos trazem também felicidade, alegrias, momentos, né? Tanto é que as emoções positivas hoje são bastante estudadas. Não é o assunto do livro, mas é bastante estudada. Então, a importância de se identificar qual emoção eu estou sentindo. A importância de aprender a lidar com esse pensamento que está causando essa emoção, que está trazendo essa emoção muitas vezes. E que essa emoção, eu vou reagir como? A partir dessa emoção. Quando eu não identifico, eu reajo também. Há um comportamento, mas eu não identifiquei. Então, meu comportamento, muitas vezes, pode não ser consciente. É instintivo, né? Exatamente, instintivo. Quando eu tomo consciência... É tão bom quando você consegue conduzir aquilo, né? Para o melhor caminho. Exatamente. Aprendendo a identificar e a lidar melhor com essas emoções, eu consigo conduzir para o melhor caminho. Exatamente. E faz tanta diferença na nossa vida termos essa ferramenta, esse conhecimento. E eu acho tão importante passar essas informações para as pessoas que estão nos assistindo sempre, porque a leitura de um livro como esse pode mudar a vida de muita gente, porque falta conhecimento, não é verdade, Bianca? Com certeza. Esse é um dos grandes objetivos do livro, né? Levar um pouco mais desse conhecimento. Porque o livro não é fazer terapia, mas não deixa de ser uma luzinha que pode acender, né? As pessoas leem, podem se identificar com uma provocação, a pessoa quer continuar, né? Exatamente, é uma provocação. Ela vai encontrar dicas, ela vai encontrar formas ali, sugestões, né? Formas sugeridas de tomar um caminho, de conhecer as suas próprias emoções, né? Tem capítulos no livro que explicam muito bem sobre o funcionamento, até neurológico mesmo, das emoções. Então, ela pode entender como funciona. Por que eu sinto isso? Né? Por que eu tenho essa emoção de uma forma talvez tão forte, né? E às vezes que chega a ser dolorido, né? Me atrapalhar, né? Então o livro traz muito isso. O livro traz outros assuntos também, né? Tem mais? Dentro de relacionados a emoções, mas o livro traz sobre a codependência emocional, que está começando a ser falada aí com... Olha, que tema interessante. Olha, você percebe isso na vida de muita gente. Exatamente. E com a quantidade, o nível de abusos domésticos, violência doméstica, violência contra a mulher, esse assunto está sendo suscitado, né? Está sendo provocado também. Então, o livro tem um capítulo que fala especificamente disso e tem um outro capítulo que é sobre o alcoolismo nas famílias e que também pode gerar lá na frente, no futuro, essa codependência emocional, né? Que é assim, eu não sou o dependente do outro, mas eu tenho sempre uma expectativa de que o outro vai
vai me atender, que o outro vai mudar, que o outro vai se tornar o que precisa ser ou o que eu gostaria, né? Então tem muito isso de elucidar, né? Maravilhoso. Olha, Bianca, de verdade, só tenho que te parabenizar, né, por organizar uma obra que com certeza vai acrescentar muito, vai transformar muito, vai ajudar muita gente a evoluir e ter uma vida mais leve, que é o que acredito que todo mundo busca, todo mundo quer ter essa leveza, né, no seu dia a dia. Então quero te agradecer, viu, por esse bate-papo, quero te fazer o convite para retornar, para termos mais bate-papos assim, de alto nível, com bastante informação aqui em nosso programa. Eu que agradeço. Eu e a Editora Humanos agradecemos. O livro fica disponível no site da editora, né? Pode falar? Por favor. www.humanos.livraria.com.br. Você pode comprar virtualmente, né, pela Livraria Humanos, que da editora, e que bom que você, esse convite, eu agradeço também, foi um prazer. O prazer foi meu. E qual é o seu Instagram? É florescendo, de florescer, Já vai aparecer ponto, emoções, sem tio e sem cedilha, florescendo ponto emocões, no caso. Sim. Para as pessoas também terem mais conhecimento do seu trabalho, eu tenho certeza que você passa um conteúdo que está ali, ó, gratuito, para elas criar aquele interesse nas pessoas, né, de buscar informação. Bianca, adorei te conhecer, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, muito prazer, eu que agradeço. E o Elga, você continua, vamos diretamente lá para o nosso estúdio com mais um bate-papo sensacional. E antes do intervalo, tem uma super dica para você fazer aquela compra e iniciar já a vibração de festa boa lá na Prime Eventos, no Shopping Estação. Roda o VT.